E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Estou gravando um vídeo aqui de resistência dos materiais. Meu nome é Claudio Honor. Se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, certo? Hoje eu estou usando aqui um fone, pessoal, para dar uma melhorada no meu áudio aí. Dica do meu brother, engenheiro Elber Amo, do canal Engenharia na Prática. Então, se vocês quiserem saber conteúdos de engenharia e aí que sejam ditos com uma linguagem bem tranquila, linguagem de obra, que todo mundo entenda, segue o cara lá, o canal é Engenharia na Prática, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O vídeo de hoje eu vou trazer uma situação, certo? Um exercício, só que eu não quero que vocês pensem isso aqui como um exercício propriamente dito. Eu quero que vocês imaginem isso aqui como uma situação real. E é assim que a gente tem que imaginar, pessoal, para a gente começar a entender os resultados. Tranquilo? Tem gente que acha que o vídeo vai ficar muito longo, mas não dá para abordar um assunto como esse, para a gente ter um entendimento total do que está acontecendo sem um tempinho aí. Então, depois que a gente terminar o exercício, pessoal, a gente vai fazer uma análise disso aqui, certo? Do comportamento dessa estrutura na real, para a gente saber e entender os resultados. Tranquilo? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma viga, ela mede 5 metros, né? Total dessa viga 5 metros, certo? Então, ele tem um carregamento, logo aqui a gente vê que tem um apoio fixo, um apoio móvel. O apoio fixo, ele restringe dois movimentos, um na vertical e outro na horizontal, certo? E um apoio móvel, que ele só tem uma reação na vertical. Acredito que todo mundo já deve saber o que é isso. Então, a gente nota que é uma viga em balanço, certo? Onde eu tenho um carregamento de 10 kN bem na ponta da minha viga, bem na ponta do meu balanço. Eu tenho uma carga distribuída de 10 kN por metro, em 4 metros de viga aqui. Então tem uma carga distribuída em 4 metros de viga e tem uma carga aqui, ó, pontual de 10 kN aqui, bem nesse tramo da viga, ou seja, a 4 metros da nossa viga, certo? Então o que a gente tem que entender com isso, pessoal? Não é só abaixar a cabeça e fazer conta, certo? Porque senão a gente fica robô. A gente tem que olhar para uma situação dessa e entender mais ou menos o resultado que vai dar. Então vamos fazer aqui, resolver pelas equações da estática, depois a gente interpreta. Então o que acontece? Toda vez, pessoal, que eu tiver uma carga distribuída, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tamanho onde essa viga, onde esse carregamento está chegando e multiplicar. É como se eu estivesse fazendo uma soma de área aí. Então eu tenho 4 metros vezes 10, ou seja, 40 metros, e 40 kN, desculpa, e vou concentrar, pessoal, esse carregamento bem no meio, aqui onde ele está. Ou seja, tem 4 metros a minha viga, eu vou concentrar esse carregamento bem no meio. Coincidentemente, deu bem em cima desse pilar. Então, já coloquei aqui 40. Coloquei o carregamento de 10 kN aqui, coloquei o carregamento agora de 10 kN aqui também, que está a 1 metro desse apoio aqui. Então, isso aqui, pessoal, a gente chama de diagrama, nosso DGL, diagrama de corpo livre. DCL, desculpa. Então, o que seria esse diagrama de corpo livre? É eu olhar para esse esboço desse desenho e entender como as cargas estão chegando aqui na minha estrutura. Então aqui é meio que um raio-x. Eu olhei para isso aqui, ó, eu já consigo ver que tem 10 kN no balanço, que tem 40 kN em cima desse pilar, que tem 10 kN aqui a 2 metros desse pilar, a 1 metro desse. Então eu consigo entender o que está acontecendo na minha estrutura, antes de abaixar a cabeça e fazer o somatório de forças em X, em Y os momentos. Então, o que eu tenho aqui atuando, pessoal, no eixo X aqui, ó? Tem a minha reação aqui e tem a minha reação vertical e a minha reação horizontal. Então, eu não tenho nada aqui, ó, nenhum carregamento. Então, somatório das forças em X é igual a zero, porque eu não tenho nenhuma força aqui atuando. Agora, o nosso somatório de forças em Y. O que seria o Y? Tudo que está chegando na vertical é o nosso Y. Então, quem que eu tenho na vertical, pessoal? Setinha para baixo, então eu vou adotar menos 10, menos 40, menos 10. Então, tudo isso igual a zero. Ah, não, desculpa, tem o RVA aqui, ó, que é uma reação vertical em A, e o RVB.
Então, se eu tenho carregamentos para baixo, eu tenho que ter reações no apoio de baixo para cima. Então, é mais RVA mais RVB, tudo isso igual a zero. Fazendo essa conta aqui, pessoal, a gente quer saber quem é RVA e quem é RVB. A gente isola RVA mais RVB e passa tudo que está para cá, trocando a operação. Então, menos 10, menos 40 dá menos 50. Menos 10 dá menos 60. Passa para o outro lado, trocando a operação, ficando positivo. Então, RVA mais RVB, como era de se esperar, né? Se eu tenho 60 kN de cima para baixo, eu tenho que ter uma reação de baixo para cima de 60 kN também, de mesma intensidade, para que essa estrutura fique em equilíbrio. Tranquilo até aqui? Agora a gente vai fazer os nossos somatórios de forças de momentos. Somatório dos momentos no ponto A. Por quê? Porque é o ponto que eu tenho mais reação, né? Então, vamos entender o seguinte, pessoal. O que é um momento? Momento é quando eu tenho uma força vezes uma distância. Então, se eu tenho meu ponto fixo aqui, certo? E eu tenho uma força nesse sentido, eu tenho uma força e eu tenho uma distância do meu ponto fixo aqui, ó. Esse é meu ponto fixo, aqui está a distância. Quando eu faço esse movimento, eu rotaciono essa peça. Então, quando eu rotaciono a peça, eu crio um momento, certo? E se eu colocar a força aqui, ó, no mesmo ponto, aqui eu não tenho rotação. À medida que eu vou me afastando, eu tenho uma distância, eu tenho um momento, eu tenho uma rotação. E a intensidade dessa rotação vai se dar por conta de que ponto que eu estou andando aqui na viga. Entendido isso? Vamos lá. Quem que eu tenho aqui? Ó? Primeiro a gente vai adotar o seguinte. Quando eu rotacionar, quando a viga rotacionar para cá, a gente vai dizer que é positivo. Quando rotacionar nesse sentido, a gente vai dizer que é negativo. É uma convenção que a gente adotou. Se você quiser adotar o contrário, não tem problema. O resultado vai dar a mesma coisa. Então, quem que eu tenho produzindo no momento? Então, se eu colocar um pino aqui, ó, ficar travado nesse ponto, a minha força de 10 kN vai girar a minha viga nesse sentido aqui, ó. Vai querer rotacionar nesse sentido. Esse sentido é positivo. Então, é 10 vezes a distância, que é 2 metros. Certo? 10 vezes 2. Quem que eu tenho mais? O 40 ele produz momento? Não, né? Porque ele está no mesmo ponto de aplicação da força. Está aqui, ó, no mesmo. Quando eu coloquei esse pino aqui, o 40 está aqui, ó. Então eu não consigo produzir giro. Então 40 não entra. O 10 kN ele entra? Ele entra. Então ele está rotacionando a minha viga nesse sentido. Então, qual é a minha distância desse ponto até esse? 2 metros. Então é menos, porque está rotacionando desse lado, como a gente havia convencionado, então é menos 10, vezes o quê? Vezes 2, que é o nosso braço de alavanca. Quem que mais eu tenho produzindo o momento aqui, pessoal? RVB. O RVB está aqui. O RVB, se eu colocar o pino aqui, ó, ele vai, ó, rotacionar a minha viga nesse sentido, ó, nesse sentido aqui, ó. Vai fazer isso aqui com a minha viga, ó, para esse canto. Então a gente, por convenção, adotou o que era positivo. Então é mais RVB vezes o nosso braço de alavanca, que é tudo isso aqui, ó. 1 mais 2 até o nosso ponto de apoio, vezes 3 metros. Tudo isso igual a zero. Fazendo essa conta aqui, ó, 10 vezes 2 dá 20. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. Mais RVB vezes 3 igual a zero. Esse cancela com esse. Ficou RVB vezes 3 igual a zero. Passo esse 3 para cá dividindo. Então, 0 dividido por 3 é 0. Então, o que a gente entende disso aqui, pessoal? A gente vai pegar esse 0, que é o valor de RVB, e substituir nessa equação aqui, ó. RVA mais quanto que vale RVB? 0. Igual a 60. RVA é igual a 60, o 0 passa para lá. 60 menos 0 é o próprio 60. Então, o nosso RVA é igual a 60 e o nosso RVB é igual a 0. Agora que a gente vai fazer a nossa análise. Então, vamos lá, pessoal. A análise, na minha opinião, é a parte mais importante do processo. Porque o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um carregamento de 40 kN, tá? Ele está totalmente em cima desse pilar, então ele vai totalmente para esse pilar, esse carregamento de 40 kN. Então, 40 kN já está no pilar, no primeiro pilar. Esse 10 kN, o que acontece?
Qual é a probabilidade desse carregamento chegar aqui? Quase nenhuma. Então a carga vai sempre caminhar para o pilar mais próximo. O pilar mais próximo é esse aqui. Eu já tenho 10. Então são 50. Sobrou quem? Sobrou esse carregamento aqui. Esse carregamento de 10 kN, pessoal, ele está próximo aqui ao nosso apoio. Como esse pilar, esse apoio aqui, ele está alavancando esse lado, então é natural que esse carregamento venha para esse lado também. Então, são 60 kN. Então, todo o carregamento veio para esse pilar. Esse aqui, ó, por conta desse balanço, certo? Por conta desse balanço aqui. Então, esse pilar aqui, pessoal, ele ficou com nenhuma carga. Então, provavelmente, ele só não está fazendo o efeito gangorra, assim, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui é o pilar 1, pilar 2, e aqui está o meu balanço. Ele só não está fazendo esse movimento de gangorra por conta do peso próprio da viga que a gente não considerou aqui neste cálculo. Então vamos supor que ao invés de 10 kN aqui no balanço, eu tivesse 15 kN. Lógico, a gente vai ter que fazer a conta de novo, mas com certeza, com 15 kN, olha o que vai acontecer com a minha estrutura agora. Então eu tenho o balanço aqui, ó. Então, imagine que isso aqui está concretado tudo junto. A tendência da estrutura é querer girar. Como o pilar e a viga estão concretados junto, a tendência da viga é querer subir com o pilar. E aí, quando a gente fazer os nossos cálculos aqui, o que vai acontecer? Obrigatoriamente vai dar um resultado negativo. E o que isso quer dizer, pessoal, na nossa interpretação? Uma carga negativa quer dizer o quê? Que esse pilar, né, a gente viu aqui que o pilar está querendo subir. E quando um pilar ele está trabalhando assim, pessoal, ele está trabalhando tracionado, está trabalhando como um tirante. Então, o método para a gente fazer essa concepção é diferente. Então, não é simplesmente chegar, resolver o exercício e deu menos e eu não sei o que quer dizer. Então, toda vez que acontecer de dar um resultado negativo, certo? Quer dizer o quê? Que está tentando levantar, ao invés de comprimir, né, que é o normal de um pilar trabalhar, ele está tracionando, ele está tentando levantar. E aí, a fundação, pessoal, tem que ser dimensionada de outra maneira. Vamos supor que aqui você tem uma sapata de 60 por 60, né? Então, se a gente fizer essa conta aqui, só o peso da sapata talvez consiga segurar esse pilar. Então, tem que ser feito toda uma análise, né? Às vezes muita gente faz aí sapatas iguais, sem prestar atenção nos carregamentos que estão chegando. Então, pessoal, a gente tem que entender, né, o processo de concepção, porquê dos resultados, que eu acho que é muito mais importante que só resolver um simples exercício disso aqui. Então, espero que eu tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. Eu ia até fazer a conta aqui do carregamento de 15 kN para que vocês vejam que vai gerar uma carga negativa, mas o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem, eu calculo aí no próximo vídeo e até mais.